E aí, aqui é o Flávio, beleza? A fim de aprender esse background gradiente com interação, vamos lá ver? Para esse tutorial eu peguei esse gradiente aqui que eu peguei no Google. Procura lá gradiente, pega o que for da sua preferência de cores. Eu achei esse aqui interessante, a gente vai usar ele só como referência de cores. Então vamos lá. A gente vai construir ele com círculos. Então vou clicar na tecla O, puxa assim. E vou pegar primeiro essa cor aqui de cima. Antes disso, eu vou pintar aqui o background dele de aquele amarelo ali. Então eu vou aqui em Fill, conta-gotas, vou naquele amarelo mais ou menos aqui. Aí é um elemento a menos para eu fazer. A gente vai aqui em efeitos, adiciona um novo efeito, vai por default, vai vir em Drop Shadow, você vai em Layer Blur. Clica aqui, acho que uns 300 fica bom. Acho que 300 fica legal, ele fica mais esfumaçado. Daí a gente aumenta ele um pouco aqui. Deixa ele mais estourado aqui. Agora a gente vai replicar. Gosto de fazer com A, com Alt, desculpa. Segura o Alt aqui. Duplica aqui, vou deixar mais perto para ficar mais fácil vocês verem. E para vir um conta-gotas, vou pegar esse roxo aqui. Beleza. Mais ou menos aqui, se a gente quiser alterar um pouquinho. Depois altero mais, vamos lá. Duplica de novo, segura Alt. Joga mais pro canto, vamos pegar aquele azul ali. E de novo, lá embaixo, pegar esse azul. Beleza. Alt, joga para cima. E de novo, lá em cima. Duplicar esse aqui. Pegar esse aqui que é quase... Eu vou pegar um laranja aqui para dar uma... Talvez um pouquinho mais magenta. Beleza, a gente fez mais ou menos como tá ali. Se a gente quiser dar uma variada um pouco para não ficar tudo tão círculo e tanto... Eu vou mudar como é que eu posso dizer? A ordem deles. Esse aqui eu vou colocar mais para cima. Vou dar uma variada. Esse aqui também. Um pouquinho mais. Aí. Beleza, agora eu vou aumentar um pouco, dar uma variada nos tamanhos, nos formatos, só para não ficar tão redondinho. E você vai fazendo o seu. Dá para alterar também a quantidade do blur ali em alguns, para também dar uma variada, mas o intuito do layout eu vou, para ser mais rápido, eu vou fazer assim mesmo. Aqui, beleza, um aqui, outro aqui. Esses dois aqui não estão muito diferentes, né? Eu vou pegar uma cor mais desse canto aqui. Tá bom. Vocês entenderam, né? Beleza. Temos nosso efeito aqui. Acho que tá muito círculo aqui. Eu vou dar uma mudada aqui para deixar um pouquinho mais. Assim. Esse aqui eu vou deixar mais aberto, parece um pouquinho mais amarelo. E vou dar um pouquinho de blur desse aqui que eu acho que tá meio 400, vai. Beleza. Depois você pode melhorar mais o layout de acordo com o seu gosto, né? A gente vai precisar fazer agora. Dessa vez eu não vou usar o Interactive Component, eu vou usar um novo artboard. Eu vou copiar esse aqui, tá? Shift Alt. Puxei pro canto. E basicamente o que a gente vai fazer agora, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer uma interação deles se movendo, né? A gente só precisa mudar eles de posição nessa outra interação, né? Então eu vou dar uma mudada um pouco aqui, jogar mais pra cá. Esse aqui vem um pouco mais pra baixo. Esse aqui eu vou aumentar o tamanho. Talvez não tanto. Esse azul eu puxo mais pra cima, um pouquinho mais pro canto. Não tanto. E esse aqui, o que a gente faz? Esse aqui vai também um pouquinho mais pro canto, vai. Mais pra cima. E esse acho que eu vou colocar um pouquinho mais pra baixo, pra ele abrir um pouco. Pra animação ficar um pouquinho mais evidente. Beleza, agora é simples. Em protótipo. Vai clicar nesse aqui. Linka com o outro. Ó. Esses círculos às vezes atrapalham. Aí, em vez de ser um click, a gente vai colocar after delay. Pode colocar a partir do
de 1 aqui, né? Porque é praticamente começar na hora. Aqui tá Instant. Você muda ele para Smart Animate. Senão ele não vai fazer no form smooth. Vou colocar Easy In, Easy Out. Mas você pode testar o que fica melhor. E aqui eu vou aumentar bastante. Na verdade não, eu vou deixar um pouquinho rápido até para ficar mais visível a interação e você entender. Depois a gente ajeita mais um pouco. Beleza. Ah, tá. Ele foi para lá e agora a gente tem que voltar, né? Então eu vou fazer a interação voltando aqui. E ele vem pro outro quadrante. Também, After Delay. Um segundo aqui, o resto tá tudo igual. Beleza. Vamos ver o que rolou. Olha, ele funcionou. Olha, ele tá mexendo sem fazer nada, né? Tá aumentando e tá... Talvez você não tá conseguindo ver, com muito sutil, né? Posso até mexer um pouco mais para ficar mais evidente. Agora ficou mais evidente, beleza? Ó, ele tá fazendo animação sozinho. Aí você pode aumentar o tempo ali e deixar isso mais sutil, né? Tá muito... chamando muita atenção, né? Já que ele é um background, ele tem que ser uma coisa sutil. Beleza. Essa é uma forma mais simples, né? Tu cria a partir do próprio artboard com o protótipo. Eu vou usar agora a forma utilizando o Interactive Component. Agora eu peguei o mesmo frame dali, né? O primeiro frame que a gente tá usando aqui. Só que agora eu vou transformar ele num componente. Mas primeiro, a gente precisa entender uma coisa. O que eu vou fazer agora é uma interação baseada no movimento do mouse ou do dedo do usuário. Então eu preciso criar 2 pontos para que o Figma entenda que ele vai fazer uma ação a partir daquilo, né? Como se fosse um botão, mas não é bem um botão. Então a gente tem nosso grupo aqui, que é o todo elemento. Eu vou fazer aqui um retângulo. Fazer ele todo aqui, tampando toda a parte aqui. Eu não vou fazer ele total, eu vou fazer só mais aqui nessa parte de cima e vou replicar lá embaixo também. Esse aqui é como vai ser o nosso botão, que quando você passar o mouse aqui, ele vai ativar a animação, né? Eu vou deixar ele assim por enquanto, depois a gente vai sumir com ele, mas por enquanto deixa aqui para ficar mais fácil de entender. Seleciono todos, Ctrl Alt K para transformar isso num componente. Ó, você sabe que virou quando tá azul. Beleza. Tá como Desk 1, eu vou deixar assim. E agora a gente vai criar uma variante dele. Clique aqui em mais, na variante. Beleza. O que a gente vai fazer? Ele tá no estado normal dele e eu quero que quando ele for para cima, ou tiver um hover para cima, todas as bolinhas, digamos assim, vão seguir para cima também. E quando for para baixo, todas as bolinhas vão seguir para baixo. Então o que eu preciso? Eu preciso, além dessa normal aqui, eu preciso mais 2 variações. Umas com as bolinhas para cima e outras para baixo. É isso que a gente vai fazer aqui. Primeiro eu vou sumir com esses 2 retângulos, que aqui eu não vou precisar mais. Esse, beleza. Agora eu mantenho ele selecionado e crio mais para duplicar esse aqui, que eu não quero que duplique aquele, eu quero que duplique esse. Beleza. Eu sumi com aquilo ali também para não atrapalhar a gente na hora de editar aqui. E esse aqui eu vou puxar eles todos para cima agora, pra fazer uma animação mais para cima. Se quiser aumentar um pouco ele aqui, mais aqui. Esse para cima. Esse aqui eu vou deixar bem para cima. E esse aqui também. Talvez um pouco mais pro lado. Aqui. Beleza. A mesma coisa a gente vai fazer com o de baixo. Só que agora a gente vai colocar ele para baixo, né? Então, mesmo esquema. Aqui. Cá. Aqui eu vou aumentar um pouco. Para ele dominar um pouquinho mais ali. Até para ficar mais perceptível. A animação. Acho que faltou um pouco de amarelo, né? Deixar um pouco assim, o amarelo. Beleza, temos... Ok. Acho que vai ficar bem evidente. Isso aí. Lembrando que para fazer essa interação agora, a gente precisa do Interactive Component Beta, que por enquanto ele está na forma beta. Eu vou deixar o vídeo aqui, caso você não tenha instalado ainda. É fácil de instalar.
Acho que você já ouviu falar isso algumas vezes, mas para quem é novo aqui, vai querer tentar fazer e não vai conseguir, é porque precisa desse Interactive Component Beta que eu vou deixar aqui no card para você aprender mais sobre ele. Bora lá. Então, a gente clica nesse aqui como se fosse um botão e a gente vai clicar lá nesse retângulo aqui, que é o que está indo para cima. E a gente vai dizer que quando em hovering, ele vai mudar para esse aqui, change to Smart Animate, Easy in, Easy out, e vou deixar em 1000 por enquanto. Depois eu vou mudar, porque eu acho que 1000 é muito rápido. Ah, beleza. É só isso aqui. Quando tiver para cá, ele vai para cima e se sair do hover, ele volta para o estado inicial dele. E a mesma lógica para o outro. Simples e fácil assim. Ele vai até copiar tudo, a única coisa que ele não copia é o hovering, daí coloca de novo. E beleza, agora a gente vai ver como é que funciona isso na prática. Deixa eu fazer outra tela aqui. Frame, desktop. Vamos lá, nossos assets. Esse aqui. Ele veio com os botões que eu quero também mostrar para você. A lógica, depois eu tiro os botões dali da visualização. Lembrando que agora na nova atualização, ó, agora nós temos o Flow Starting Point aqui, clica aqui, porque ele só estava aqui, né, no outro, eu vou colocar nesse agora no outro. Também, se você não viu o vídeo que eu também falo sobre ele, vou deixar também no card aqui. Flow Point, dá o clique aqui. Olha, já mudou, ele até me mostra as outras opções. Eu vou tirar ele da... Não, deixa aqui por enquanto. Olha, ele já funcionou, né, quando eu estou com ele aqui. Deixa eu melhorar a visão aqui. Aí. Quando eu tô com ele aqui não acontece nada. Quando eu vou pra cima, eles movem pra cima. Voltei. Quando vai pra baixo, volto pra baixo. Entendeu, né? Então é como se o retângulo ali fosse a área que ele ativasse o hover, né? E toda a animação. Então daí é só a gente ir lá. Nosso elemento principal. Aqui em Layers. Deixei em design, né? Que fica mais fácil a vida. Aqui eu deixo em 0%. E aqui eu deixo em 0%. E agora, sim. Agora fica... Também achei que ele ficou muito drástico. Talvez a gente não fizesse tão rápido assim, né? Protótipo de novo. Clica aqui. Vou colocar uns 5.000 aqui. 5. E nesse aqui, que é outra interação aqui. Cadê você? Tá aqui. E 5.000 aqui. Eu acho que daí ele vai ficar menos... Olha, ficou bem sutil agora, mas eu acho mais interessante assim, né? Imagina que tem um template aqui e o fundo é só pra... É só pra fazer cereja do bolo. Ó, bem sutil. Não atrapalha nada na interação que tiver de card ou que o usuário estiver usando. Só pra dar Só pra ele perceber assim, ué, tem alguma coisa acontecendo aqui. Ó, que legal. E aquela parte chata de lembrar vocês, curte aí, faz esse esquema todo, que é o único jeito do algoritmo entender que você tá curtindo o conteúdo e o conteúdo é bom. Compartilha com a galera aí. E uma última dica que eu posso dar para você é que essa mesma lógica que a gente tá fazendo aqui, a gente pode fazer nos 4 pontos, né? Eu poderia fazer um lado esquerdo, direito, em vez de fazer aqueles 2 botões em cima e embaixo, podia ser um lado esquerdo em cima, direito, embaixo, esquerdo, direito, e fazer a mesma coisa, só teria mais 4 variações, né, das bolinhas, e elas iam seguir o fluxo do mouse, beleza? Valeu!